Oi, BFF! Esse é um espaço para a gente conversar de forma íntima e vulnerável, onde eu vou compartilhar contigo as minhas vivências e experiências, assim como as lições que eu tiro delas. O meu maior objetivo é conseguir te ajudar a construir a vida dos teus sonhos, cheia de leveza, magnetismo, prazer e muita abundância. Vem comigo? Oi, BFF! Bem-vinda ao episódio mais quente até então desse podcast. Bora falar sobre sexo? Eu tô sentindo no meu coração uma vontade muito grande de trazer todos os tabus e crenças e bloqueios, histórias e, tipo, tudo. Vai ser intenso esse episódio, inclusive intensidade total, porque pra gravar ele tá sendo um desafio, tá? Porque eu já tentei gravar e deu errado, não tava gravando a câmera, eu tô gravando aqui com o meu celular e... o áudio tá meio estranho porque tá vento e eu já tentei procurar um lugar sem vento. Mas nós vamos com os desafios mesmo, porque eu sei que é um episódio que pode trazer muita transformação e muitas coisas legais pra ti. Então, queria primeiro te contextualizar que pra mim existe uma diferença clara, e eu vou usar 2 termos principais entre sensualidade e sexualidade. Então, sensualidade é muito da energia sensual, onde a gente se sente poderosa, magnética, maravilhosa, onde a gente se sente confiante, deusas, assim, sabe? E sexualidade, sexo, já é realmente relacionado ao ato de fazer sexo. E então são 2 termos que eu vou usar muito aqui, mas que pra mim, pelo menos, tem esses diferentes significados e conotações. Eu sinto que o tema sexo, ele começa, na verdade, na infância, pelo incrível que pareça, porque é lá que a gente começa a criar as crenças, desenvolver as crenças que muitas vezes vão ser limitantes e vão trazer bloqueios na nossa vida adulta. E esse é um tema que eu quero muito trazer, porque quando eu postei sobre isso, eu recebi muitos depoimentos de mulheres me agradecendo, porque achavam que estavam sozinhas, que elas tinham algum tipo de problema, que elas estavam quebradas ou erradas, porque às vezes não tinha libido, porque às vezes não se sentia conectada com esse seu lado, e às vezes até o contrário, mas no momento que existiu outra pessoa compartilhando sobre isso, a gente se sente acolhida, né? Nós não estamos sozinhas, nós estamos juntas, nós estamos vivendo isso juntas. O que tu passa, provavelmente eu passo. O que eu passo, provavelmente tu já passou, ou vai passar, ou passa. Então é muito legal, e pra mim esse podcast é muito sobre essa comunidade, realmente, da gente juntas, unidas, compartilharmos coisas profundas e fazermos curas profundas sobre temas e situações que muitas vezes a gente nem parou pra olhar, ou às vezes a gente parou pra olhar e não sabe como cuidar, como curar. Então, tem um propósito muito grande pra mim esse podcast nesse sentido, e é por isso que eu não poderia deixar de trazer esse episódio super quente pra gente. Quando eu falo que começa na infância, eu vou te trazer alguns exemplos aqui do que foi pra mim, tá? Eu fui criada numa família liberal até, uma família muito mente aberta, mas mesmo assim, houveram várias situações que aconteceram que me fizeram entender que sexo era sujo, sexo era errado, que o meu corpo era um pecado, algumas partes do meu corpo, como tocar na minha vagina era errado, como usar coisas curtas demais, provocativas, que curtas demais poderiam ser provocativas para homens, e isso é preocupante, isso me coloca em perigo, e que os meus fluidos como menstruação são nojentos, que eu não posso me tocar porque isso é feio, isso é errado. Então, isso acontece não necessariamente só por uma consequência da minha família em si, porque minha família até que não era tão... eu não sei nem usar a palavra pra ti, tão conservadora, ainda que fossem algumas coisas, não era tanto, mas as nossas influências, elas vêm de tudo ao nosso redor, né? Na escola a gente escuta coisas, em ambientes sociais que às vezes não são os familiares, a gente escuta coisas, e eu lembro de muitos momentos, menina, fecha a perna, abaixa essa saia, não toca aí que é feio, isso é sujo, ou falar de menstruação como, eca, que nojo, pessoas ao meu redor, e eu fui criada no Ceará, numa época onde era bem mais machista do que hoje em dia. Então existiam ainda coisas que hoje em dia são bem mais absurdas, mas na minha época aconteciam, né? Então, na escola, falar de menstruação como algo nojento, os meninos zoarem com as meninas que estavam menstruadas,
Enfim, várias situações como essa. Então, criam bloqueios e criaram pra mim bloqueios de que o meu corpo era sujo, o meu corpo era um pecado, era errado, que eu me tocar era errado, que algumas partes de mim eram sujas. E muita crença também de que existiam as mulheres, que eram as mulheres pra casar e as raparigas. Lá no Ceará a gente fala rapariga é puta, né? Então existiam as putas e as mulheres pra casar. Qual dessas eu ia querer ser? Ninguém quer ser a rapariga, a gente quer ser a mulher pra casar, a gente quer ser a mulher respeitada. Então, dependendo do comportamento que eu tivesse, eu poderia ser vista de formas diferentes. E isso foi muito observado na minha adolescência. Existia um momento da minha adolescência onde eu lembro que eu fui pra uma festa de 15 anos, acho que eu tinha 13, e eu fui pra essa festa de 15 anos, e tinha um menininho que eu era muito afim dele, tipo, crush total. Ele era um gatinho, e ele dava em cima de mim, eu dava em cima dele. Só que aí nessa festa, eu resolvi dançar com ele. E eu tava, tipo, eu sempre fui um ser muito sexual, só que eu me podei disso por muito tempo. E ao longo da minha vida eu fui me podando cada vez mais. Eu vou contar histórias que tu vai entender o porquê que eu fui me podando cada vez mais. Mas eu sempre tive uma energia sexual muito aflorada. Então, na minha puberdade, eu senti muito isso. Eu lembro que eu fiquei preocupada comigo mesma quando eu comecei a sentir tesão. Porque eu fiquei, tipo, caralho, o que é isso? Tipo, o que é que eu tô sentindo? E nessa festa de 15 anos, eu fui dançar com esse menino, mas eu tava dançando sensual com esse menino, entendeu? Eu tinha 13 anos, mas eu não agia muito como 13 anos, tá? Eu acabei crescendo antes do que o necessário, como consequência também de situações que eu passei na minha infância que me fizeram crescer mais rápido, que eu não queria ter passado, ninguém quer ter passado, mas acontece, principalmente aqui no Brasil, eu sinto que acontece mais do que em Portugal, porque as crianças no Brasil, muitas passam por dificuldades que, graças a Deus, em Portugal não acontece, né, por ser uma economia diferente, enfim, mas eu passei. Então, eu tive que lidar com problemas financeiros, com muita escassez, eu tive que lidar com muitas brigas familiares, muitas intrigas, muitas situações onde eu fui colocada em... Houve uma necessidade de eu agir como uma adulta muito nova. Houve uma necessidade de eu ter atitudes de adulta muito nova, amadurecer muito rápido. Eu tive que amadurecer rápido, não foi uma escolha minha, eu amadureci muito rápido. E até o meu corpo trouxe isso como uma consequência. Com 13 anos, eu não parecia que tinha... 14 anos, principalmente. Com 14 anos, eu parecia que eu tinha 17, 18. Eu não parecia que eu tinha 14 anos, nem aqui, nem na China. Então, principalmente pra aquela época, né? Eu sinto que hoje em dia é cada vez mais normal, as meninas mais novas parecem ser mais velhas, mas naquela época não era assim tão normal. Então, com 13 anos, eu não era uma criancinha de brincar de boneca. Eu não era, tá? E nessa festa, que eu não lembro se eu tinha 13 ou 14, eu comecei a dançar de uma forma mais sensual com esse menino, e eu pulei em cima dele, eu tava, tipo, muito feliz de estar naquela festa, e tava tocando, sei lá, Shakira e Beyoncé, eu tava, tipo, yeah, 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 e gravaram um vídeo meu, dançando com esse menino, espalharam na escola toda, e a escola inteira me chamou de puta, por uma semana. Eu fui... Acho que minha família nem sabe disso. Eu fui a puta por uma semana. Então, amigos meus criaram grupos no WhatsApp pra falar mal de mim. Não lembro se era WhatsApp ou era outra coisa, mas enfim. Eu acho que já era WhatsApp. Pra falar mal de mim. Amigos que eu considerava grandes amigas, no caso, falando mal de mim, me chamando de puta, me chamando de oferecida. Eu nem beijei esse menino. Ele nem tocou em nenhuma parte do meu corpo. E eu não toquei em nenhuma parte do corpo dele. Mas só por estar dançando de uma forma mais sensual, eu era puta. Então, todas as vezes que eu ia me conectando, e eu vou contar outras histórias aqui pra ti, com a minha sensualidade, acontecia algo que me machucava as pessoas, algum escândalo, alguma coisa que foi me podando, entendeu? E aí, quando eu fui pra Inglaterra com 14 anos, eu me apaixonei por uma pessoa, e essa pessoa foi o meu primeiro namorado. Eu namorei 3 anos com ele, inclusive namorei à distância com ele. Eu fiquei 3 meses com ele na Inglaterra, depois ele foi embora, e a gente namorou 3 anos à distância, e foi um amor lindo, aquele amor de adolescência gostoso, aquela coisa linda, foi o que eu vivi com ele. E eu perdi a minha virgindade com ele. Eu perdi a minha virgindade nova, porque eu perdi com 14 anos. Mas eu estava 100% pronta. Foi nova perante aos critérios da sociedade, do que deve ou não ser a idade certa ou errada. Mas depois de conversar com algumas pessoas, eu vi que foi uma idade bem comum até, tá? Muita gente perde a virgindade com essa idade. E eu não tô incentivando pessoas a perderem a virgindade com essa idade, até porque meu podcast não é para adolescentes, meu podcast é para adultos. Mas
foi a idade que eu me senti pronta. Foi a idade que eu realmente... Eu lembro que eu escutei muito meu corpo. Eu lembro que eu refleti muito sobre essa decisão. Não foi uma decisão pensada de uma forma inconsequente. Foi muito pensada. Eu lembro até que quando eu troquei a minha coxa de cama naquela semana, porque toda quarta-feira a gente trocava a coxa de cama das nossas camas do internato, eu troquei a coxa e eu disse assim, essa é a coxa que eu vou perder a minha virgindade. E era um internato misto, menino e menina, e sim, dava pra entrar num quarto um do outro escondida da diretora e... Minha filha, adolescente quando quer dar, faz qualquer coisa e dá. Não adianta você tentar proibir, não. Vai conseguir, entendeu? E lá a gente quebrava a janela, falsificou a chave do diretor pra conseguir ter a chave Master Key, que era a chave que abria todo canto. Então, entrava até em sala de diretor. Adolescente, quando quer fazer, faz. Adolescente dá um jeito, tá? Inocência nossa, achar que eles estão ali... Não. Inocência nossa. Então, perdi a minha virgindade com meu namorado, pessoa que eu namorei por 3 anos, pessoa que eu amei muito nesse intercâmbio. E foi lindo, foi super especial. Até hoje eu olho, assim, com um carinho muito grande daquele momento. E eu fico muito grata por eu ter perdido exatamente como eu perdi. Só que quando a minha mãe descobriu... Atenção, eu e ela já estamos resolvidas nesse assunto. Hoje em dia, eu e minha mãe temos zero pudor, a gente fala sobre tudo. A gente tem uma conexão linda e maravilhosa quando envolve qualquer tema, sexo principalmente. A gente fala bastante sobre isso, sobre tudo. Não existe nada que seja tabu entre eu e minha mãe hoje em dia. Mas eu falo que nós somos vítimas de outras vítimas. E ela veio de uma criação muito mais conservadora que a minha. E ela tinha crenças de que se ela deixasse, digamos assim, eu fazer algo e fazer sexo com aquela idade, ela estaria sendo uma má mãe, estaria me criando errado. E deve ser muito difícil você ser mãe, né? Vamos parar pra pensar. Ela me teve com 19 anos, deve ser difícil pra caralho você ser mãe e saber como criar uma pessoa. Você deve ter várias dúvidas de se tá fazendo a coisa certa ou errada. Então ela ficou desesperada. Quando ela descobriu que eu perdi a minha virgindade, e ela descobriu porque ela me botou assim, meio que na parede, eu acabei contando, foi um barraco horrível. Foi um barraco, assim. Grito. Foi muito ruim. E eu lembro que eu fiquei bem traumatizada, porque pra mim eu criei uma crença muito forte de que no momento que eu sinto prazer, eu machuco as pessoas ao meu redor. Porque eu machuquei minha mãe naquele dia. A minha mãe ficou decepcionada comigo. E eu não queria decepcionar ninguém. Eu não queria machucar ninguém. Então eu criei uma crença muito forte de que eu machucava as pessoas quando eu sentia prazer. E aí depois, quando eu já era mais velha, acho que eu tinha 16 anos, alguma coisa assim, 15 anos, eu tinha um vibrador, que eu comprei um vibrador. Porque, amores, eu já tinha perdido a minha virgindade, eu queria sentir prazer. Sentir prazer é maravilhoso, todas merecemos sentir prazer. E ela descobriu que eu tinha um vibrador, e eu lembro que foi outra briga, foi xingamento, foi tipo... Eu me senti uma puta, eu me senti, sabe aquilo do você vai ser a mulher pra casar ou a rapariga? Eu me senti a rapariga. E essas situações que nós já resolvemos, eu e ela, eu só tô falando isso pra ti porque eu e ela já resolvemos isso, e ela mudou muito. Então com meu irmão já foi outra criação, já foi de outra forma, já tinha se aprendido muita coisa da experiência que tinha assistido comigo, então com meu irmão já foi bem mais leve o processo dele, eu fico grata por isso. Mas foi difícil pra mim, porque essas situações me faziam pensar que quando eu sentia prazer, eu machucava as pessoas ao meu redor. E eu lembro que com esse meu primeiro namorado, ele... me veio visitar algumas vezes. Ele foi uma vez me visitar no Brasil e acho que 2 vezes me visitar em Portugal. E a primeira vez que ele foi me visitar no Brasil, todo mundo da minha família se uniu e o objetivo era não deixar a Larissa transar. Esse era o objetivo de todo mundo. Então, falaram com o hotel dele, tinha um motorista me seguindo para eu não conseguir ficar sozinha com ele. Tudo que você possa pensar. Tipo, eu viajei com ele, mas vieram 4 tias minhas, 3 tias minhas e vós e não sei o que, pra fazer de tudo pra eu não transar. O objetivo era não deixar a Larissa transar. E eu transei na mesma. Várias vezes. Porque não adianta, quando você quer, principalmente, gente, adolescente é criativo, viu? Se for necessário se meter dentro de um arbusto, de um parque, quando a gente tá com tesão, a gente vai fazer. Ainda por cima porque eu já tinha feito, eu já tinha experienciado o que era sexo. E eu ficava 8 meses sem tocar no meu namorado. Ele era meu namorado. Então, quando a gente se via, meu amor, a gente ia dar um jeito, entendeu? Então, ilusão dos pais que acham que vão proibir o adolescente de fazer sexo. Pasmem, não vão. Vocês só estão achando que vão. Eles, né, só estão achando que vão proibir os adolescentes, mas não vão. Então,
Isso foi mais uma coisa que eu fiquei, tipo, que toda vez que eu quero sentir prazer, que eu sinto sentir prazer, isso é tão errado que tá todo mundo fazendo de tudo pra me proibir. Isso é tão errado que todo mundo se uniu pra fazer com que... E eu ficava muito estressada, estava me estressando, eu me senti completamente vigiada, completamente... E o que acontece? Você acaba se colocando em situações de perigo. Você acaba se colocando em situações de perigo porque nos lugares seguros, como um hotel, como... Você não pode, eu não podia, então eu tinha que me colocar em situações de perigo. E tu já vai entender mais sobre isso, porque aconteceram outras vezes. Então, a primeira vez que ele foi pra Portugal, a minha mãe me proibiu também. Então, olha só os esquemas que eu arrumava, tá? Eu lembro que ela me deixava, por exemplo, num restaurante com ele. E ia buscar, me deixava, sei lá, 7, ia me buscar às 9. Nesse período, a gente entrava no restaurante, esperava ela sair no carro, saía do restaurante, pegava um táxi, ia pro hotel, eu transava, voltava pro restaurante e ela buscava. Como se a gente tivesse ficado no restaurante o tempo inteiro e provavelmente a gente nem comeu nada no restaurante. Minha filha, quando a adolescente quer, vai dar um jeito. Nada vai impedir. E às vezes eram em lugares não seguros. E às vezes me colocava em situações não seguras. Porque os lugares seguros eu era proibida. Então, na segunda vez que ele foi pra Portugal, já tinha 16 anos, eu tive uma conversa séria com minha mãe. Eu olhei, e deve ter sido uma das conversas mais difíceis na vida da minha mãe, porque deve ser muito difícil você saber o que fazer nessa situação. Com os conhecimentos que ela tinha na época, com a criação que ela tinha tido, com as crenças que foram colocadas nela, deve ter sido muito difícil. Porque eu cheguei pra ela e eu falei, mãe, sabe todas as vezes que o meu namorado veio me ver? Então... Todas as vezes eu consegui transar com ele, vocês tentando me impedir ou não. E dessa vez eu vou conseguir transar com ele de novo. Não importa o quanto tente me proibir. A diferença é que eu vou poder fazer isso em segurança, caso a senhora me deixe, ou de uma forma perigosa, me colocando em situações desnecessárias de perigo, porque eu vou ter que fazer escondida, então eu vou ter que usar minha criatividade. Então eu gostaria muito de fazer de uma forma segura e que a senhora me deixasse eu ficar, às vezes, no hotel com ele. E aí ela deixou. Deve ter sido muito difícil pra ela. Mas isso foi muito importante pra minha relação com minha mãe. Porque daí em diante eu comecei a confiar nela. Eu comecei a entender que era seguro falar pra minha mãe onde eu tava, o que eu de fato estava fazendo. E a gente começou a construir uma intimidade, que é a intimidade que a gente tem hoje em dia. Minha mãe sabe de tudo. Minha mãe sabe mais da minha vida do que qualquer outra pessoa. Minha mãe é a primeira pessoa a saber de tudo. Tudo minha mãe sabe. E eu sei da vida dela também. Então a gente tem uma intimidade, uma conexão muito gostosa. Que eu ficaria muito feliz da gente ter criado antes. Mas infelizmente não foi possível. Porque nem sempre as coisas na vida acontecem como a gente quer. Mas graças a Deus a gente conseguiu curar isso em nós e construir algo bem bonito pra nossa relação. E com meu irmão já foi completamente diferente. A gente naturalizou o sexo quando se tratou da puberdade do meu irmão. E eu acho que isso foi bem especial. E eu gostaria de viver isso com a família que eu vou construir um dia. E com as minhas filhas e os meus filhos. Porque vamos trazer o exemplo do álcool, por exemplo. Quando a gente vê que quando o álcool ele é muito proibido durante a adolescência da pessoa, essa pessoa tende a, quando vai pra faculdade, dar louca e fica muito bêbada e bebe todo dia. E passa mal e cai. Agora, no meu caso, a minha família foi mais conservadora com sexo, mas com álcool, eles foram mais liberais. Então, o que é que eles faziam? Era supervisionado. Tava numa mesa de jantar e todo mundo tava bebendo vinho e eu tinha 16 anos, me ofereciam uma taça de vinho. Ou estavam tomando uma cidra, me ofereciam. Isso fez com que eu normalizasse o beber socialmente e eu nunca senti necessidade de exageros. Então eu sou uma pessoa que vai tomar uma taça de vinho, mas eu não sou uma pessoa que você vai ver bêbada. Eu bebo muito pouco, porque eu respeito muito meu corpo, eu entendo quando já deu meu limite. Eu não fui aquela pessoa que na faculdade ficou trilouca e vivia em festa, farra, bebida, porque eu não senti essa necessidade. Porque como não houve proibição pra mim nesse quesito, e o proibido é mais gostoso, né, tecnicamente, é o que dizem, eu acabei não sentindo essa necessidade. Então, esse fazer de uma forma supervisionada, fazer de uma forma normalizada entre a família, fez com que eu me tornasse uma adulta muito responsável quando se trata de álcool. E é legal se a gente conseguir trazer isso pra sexo também, sabe? Normalizar de uma forma que foi feita com meu irmão, que meu irmão com, 13 anos, a gente tava na mesa jantando e falando
a gente falava putaria na frente dele. Só que ele dava risada, ele brincava, todo mundo normalizou de uma forma que foi seguro pra ele quando ele viveu as primeiras experiências dele. Ele não se sentiu julgado, ele se sentiu acolhido. Eu imagino, né, que também pra homem é diferente do que pra mulher. Não vamos comparar porque a gente ainda tá numa sociedade muito machista, né? Mas eu achei interessante a forma que foi traga com meu irmão. Porque é normal, é natural, gente, é fisiológico, é hormonal, é natural. Então, tendo isso em consideração e todas essas situações que eu fui vivendo, e tiveram vários outros exemplos como esse que eu fui vivendo ao longo da minha vida, fizeram eu acreditar que o sexo era errado, o sexo era sujo. E eu lembro que até menstruação eu tinha tabu. Até menstruação. Antes de eu menstruar, eu pesquisava no Google como eu vou contar pra minha mãe que eu menstruei. Porque eu sentia isso com 12 anos, porque eu sentia nojo, eu achava que era nojento, eu achava nojento, feio, sujo, errado. Então, aquilo me... E eu chorava pensando que eu ia menstruar. Então, só pra gente ver o quanto muitas vezes a gente tem tanto voltado nesse assunto de sexualidade que a gente nem sabe que a gente tem bloqueios. E aí, quando vai pra vida adulta, isso impacta diretamente, porque existiram vários momentos da minha vida onde a minha libido tava lá embaixo. Vários momentos da minha vida onde eu achei que eu era assexuada. E, na verdade, trabalhando isso em mim, eu entendi que era uma desconexão com esse meu lado mais selvagem, mais sexual, por crenças que foram nascendo em mim por diversas experiências que eu fui tendo ao longo da minha vida. Então, existe também uma consequência muito grande do patriarcado, né? Porque antes de acontecer tudo o que aconteceu, de queimarem a gente nas fogueiras, de nós mulheres só servirmos para parir e para cuidar da casa, existiam mulheres sábias, mulheres poderosas, mulheres em posição de liderança, mulheres conectadas com sua sensualidade, o seu poder. Mas isso foi ameaçador para os homens naquela época, então eles precisaram apagar a gente a qualquer custo e nos desconectar de qualquer jeito do nosso lado mais intuitiva, poderosa, selvagem. E eu falo intuitiva porque nós nascemos para sentir prazer também. A vida ela foi feita para ser prazerosa, para ser gostosa. Então, nosso clítoris só tá ali. O único objetivo do nosso clítoris é dar prazer pra gente. Então, não adianta dizer que a única função dos nossos órgãos reprodutores são reproduzir. Porque eles estão ali para nos dar esse prazer, sim, senhora, sim, senhor. Então, é uma delícia quando a gente muda esse botão e a gente passa a olhar pra vida com a leveza de que nós merecemos prazer. Até existem ditados, né, que fala que quando aquela pessoa que tá muito estressada, tá muito tensa, tá muito dura, a gente chama de mal amada ou mal amado. Faz sentido, porque quando a pessoa realmente não está conectada com a sua sexualidade, a gente fica mais estressada, a gente fica mais tensa. Agora, aquela mulher que tá se sentindo sensual, magnética, maravilhosa, leve, orgásmica, normalmente o humor dela é lá em cima. Normalmente ela atrai as coisas com mais facilidade na vida, até porque, caso tu não saiba, a energia do orgasmo, ela é uma das energias mais poderosas na lei da atração para manifestar o que a gente deseja. Então, quando tu tem um orgasmo, se tu parar pra visualizar o que tu deseja e colocar aquela intenção bem forte pro universo, a chance daquilo acontecer é muito maior, porque ela é uma energia muito forte, principalmente quando feita de uma forma intencional, feita de uma forma intuitiva, respeitando o que o nosso coração deseja. Então eu acredito muito nesse desbloqueio desse nosso lado wild. Inclusive o nosso chakra sacral, nós temos pontos de energias no nosso corpo, que são chamados chakras. Existe um ali perto da virilha que se chama chakra sacral. E ele é o chakra da sexualidade, abundância e criatividade, porque esses três temas estão diretamente correlacionados. Então quanto mais a gente sente prazer, mais criativa a gente fica, mais dinheiro a gente ganha. Tá tudo relacionado, mais próspera a gente é, mais poderosa a gente é. Então muitas vezes a gente vê mulheres na rua com esse... E a gente olha, assim, a energia daquela mulher é poderosa, é magnética. E isso provavelmente tem a ver com ela estar conectada com esse seu lado e não ter vergonha e nem sentir culpa de ser orgásmica, poderosa, sensual, sexual. E o prazer, ele começa quando a gente começa a honrar ele para nós mesmas. Porque ele tá muito mais relacionado com nós mesmos, do que nós com qualquer outra pessoa. Eu falo até que antes da gente querer que alguém nos dê prazer, a gente tem que saber como se dá prazer. Então,
Eu lembro que eu já preparei várias vezes date nights pra mim mesma, de coloco uma lingerie maravilhosa, velas, incenso, e eu tenho o meu momento comigo e masturbação, porque a gente precisa saber o que a gente gosta antes de esperar que alguém saiba o que a gente gosta, porque como a gente vai dizer pra alguém que a gente gosta de X ou Y, se a gente não sabe? É normal que o sexo vai ser ruim, a gente não sabe. Então começa com a gente, seja com o teu dedo, seja com o vibrador, seja com o que tu quiser, começa contigo. E outro tema que eu lembro que era muito tabu na minha adolescência. Os meninos podiam falar à vontade de bater punheta, porque isso tornava eles mais foda. Agora, a menina falar de se masturbar, eca, que nojenta, que puta. Então, a gente foi criada dessa forma, de uma forma que e até agora falando contigo, eu senti. Na hora que eu falei a palavra masturbação, me veio uma coisa assim, ai meu Deus, eu tô falando isso. Porque eu ainda tô trabalhando curar esses bloqueios em mim. Ainda é um processo pra mim. Porque não é do nada, é um processo que a gente vai levando, mas a gente tem que, o quê? Se forçar a ir além, se forçar a sair da nossa zona de conforto e a quebrar esses tabus. E a honrar a nós mesmas. Então, quando eu fiquei solteira, por exemplo, é muito engraçado, porque o sexo, ele não é o sexo só pelo sexo, né? Eu acredito muito no sexo intuitivo. Eu acredito muito que o sexo do arquétipo da deusa, da mulher maravilhosa, poderosa, magnética, ele é feito de uma forma intuitiva e não pelo que a sociedade espera da gente. Seja a sociedade espera da gente que sejamos puritanas e boas moças, ou seja que a sociedade espere da gente que a gente dê a louca. Por exemplo, quando eu fiquei solteira, eu lembro que eu jurava... Eu não acredito que eu vou falar isso. Eu jurava que eu ia dar pra todo mundo. Eu jurava que eu ia dar louca. Eu jurava que eu ia dar louca. Porque como eu passei 10 anos em relacionamentos, totalizando, né? Eu pensei que eu ia ficar, tô livre, entre aspas, então eu vou dar louca. Porque depois, quando eu voltar a namorar, eu não vou mais poder viver isso, então eu tenho que aproveitar a minha solteirice ao máximo. E foi colocado, principalmente na minha cultura, que é uma cultura muito livre, aqui no Brasil é uma cultura muito livre e muito podada ao mesmo tempo, tem muito dos dois, que quando você fica solteira, você tem que viver ao máximo. E o que é viver ao máximo? É ficar com o máximo de pessoas possíveis. É muito sobre o número, né? O Brasil, eu sinto que tem muito isso do número, mais do que a qualidade. Então, no carnaval, é beijar o máximo de bocas possíveis. E é um foco muito na quantidade, em vez de necessariamente a qualidade. E aí eu lembro que eu me senti até culpada quando eu comecei a ficar solteira, porque eu fiquei tipo, eu não quero ficar com todo mundo. Eu não quero, eu não me sinto... Isso não me trazia felicidade. E tudo bem se tu quiser ficar com todo mundo, porque a intuição, ela vai dar respostas diferentes pra cada pessoa. E talvez pra ti seja isso que tu precisa nesse momento. Talvez tu precise desbloquear algo, talvez tu precise viver algo. E no meu caso, eu sinto que eu me conectei ainda mais com a minha intuição quando eu fiquei solteira, porque era a minha intuição que me fala o que é seguro ou não. A minha intuição que me fala se eu devo seguir ou não. Então, me conectando com a minha intuição, eu não conseguia estar querendo essa vida de ficar com o máximo de pessoas possíveis. Eu não me conectei com isso. Até porque eu não me conecto, eu não tenho vontade de ficar com alguém pela beleza dessa pessoa ou pelo racional, por exemplo, essa pessoa é interessante, essa pessoa preenche tais requisitos. Isso não funciona pra mim. No meu caso, eu me conecto com energia. Eu sinto que eu me conecto com a alma. Então, como tratam-se conexões mais profundas? Não são conexões que são em quantidade, não são conexões que acontecem assim. E aí eu me senti até culpada. Eu fiquei tipo, será que eu tô sendo solteira errada? Será que eu tô fazendo isso errado? Mas não, eu tô fazendo isso da forma que faz sentido pro meu coração. Eu tô vivendo da forma que faz sentido pro meu coração. Então, ouvir a tua intuição, ouvir o teu coração na hora de se relacionar ou não com alguém é algo que eu te recomendo muito, porque é libertador, porque traz uma paz de que eu tô fazendo o certo pra minha alma, porque eu tô ouvindo a minha alma antes de tomar uma decisão. E isso não só pra relacionamentos, como pra qualquer área da nossa vida, escutar a nossa intuição é tudo. E é um treinamento, aos poucos a gente vai se adaptando, mas é uma sensaçãozinha ali, no inglês chama de gut feeling, é uma sensaçãozinha que você tem que te diz algo e muitas vezes você resolve ignorar aquilo. Mas quanto mais você vai vendo que ignorando aquilo aconteceu o que você não queria que acontecesse, você vai entendendo o quão importante é não ignorar.
e seguir. Mesmo que às vezes tu se ache doida. Segue tua intuição. Segue ela. Então, tendo tudo isso em consideração, eu acredito num mundo onde cada vez mais nós vejamos mulheres empoderadas, deusas, donas de si mesma, que não tenham medo de nenhuma faceta sua, que possam ser as empresárias, as mães, as amigas, as namoradas, as atletas, tudo o que quisermos ser ao mesmo tempo, sem nos podarmos, sem nos bloquearmos por crenças e por questões que foram colocadas em nós ao longo das gerações e ao longo da nossa vida. Porque quando a gente se conecta com o nosso lado sensual e nosso lado sexual, quando a gente se sente maravilhosa, a gente atrai prosperidade, a gente é mais criativa, a gente fica mais leve, a nossa vida flui. E consequentemente, o mundo, eu acredito muito que consequentemente o mundo vai ficando um lugar mais leve. O mundo vai ficando um lugar mais gostoso de se viver. E o prazer, ele não tá só no sexo. O prazer, ele tá nas pequenas coisas. Eu chamo de vida orgásmica, que é realmente eu acordar e eu preparo um café da manhã pra mim, gostoso, lindo, e eu vou romantizar ver um pôr do sol, ouvindo uma música enquanto caminho, e eu romantizo um dia de chuva lendo um livro dentro do meu quarto e sinto prazer em cada pequenina coisa do dia a dia, num momento de skincare, num banho quente, num tomar banho de mar, num rolê com as amigas e romantizo como se tivesse Sex and the City. Então, eu gosto muito dessa coisa de levar a minha vida como se eu fosse personagem principal de um filme, de uma série. E isso me traz uma empolgação. Eu sinto que eu vivo a minha vida inteira num constante orgasmo. E eu não tô falando do orgasmo do sexo, que eu amo também, todas amamos, graças a Deus, mas de um orgasmo de uma sensação de prazer profunda. É como se as pequenas coisas fossem tão prazerosas, como se eu estivesse sempre num fluxo, sempre em prazer. E não significa que não é nada em exagero, não é nada que vá me prejudicar. Eu sei que tem pessoas que buscam prazer em álcool em excesso, em drogas, buscam prazer em coisas que não necessariamente vão, tua intuição tá te dizendo pra tu fazer, não necessariamente vão te preencher. Eu tô falando das coisas simples da vida, de buscar prazer na rotina, buscar prazer no dia a dia, buscar prazer em, eu vou trabalhar, mas eu vou organizar a minha mesa de trabalho, e eu vou botar post-its, eu vou botar os meus lápis coloridos, minhas lapiseiras coloridas, e eu vou botar um buquê de rosas frescas e acender uma vela, e eu vou romantizar o momento de sentar pra trabalhar no computador e sentir prazer naquele momento também. Porque a vida ela é feita desses pequenos momentos, a vida ela é feita dessas pequenas coisas. Então, quando a gente começa a aproveitar cada momento com essa energia, a vida ela fica tão gostosa. A gente atrai coisas tão lindas. Então, eu te recomendo muito, aos poucos, ir trabalhando esse teu lado. E eu sei que esse episódio pode ter sido também, pode estar sendo, né, gatilho pra muita gente sobre muitas coisas, porque são temas que eu sei que são gatilhos, tá? Até porque, infelizmente, muitas de nós sofremos abusos, sofremos assédios e passamos por muitos traumas quando se trata de sexo e coisas muito pesadas. E eu sinto muito se isso foi gatilho pra ti, mas é importante também dizer que muitas vezes o gatilho, ele é o início da cura. Muitas vezes o gatilho, ele é o acordar para um trabalho que é importante demais ser feito. Porque quanto mais a gente coloca pro fundo da gaveta, quanto mais a gente deixa empoeirado ali, depois eu olho, mais pesado vai ficando, mais vai atrapalhando a nossa vida. Então, é difícil a gente tirar do fundo da gaveta e vem toda a poeira acima, e vem toda aquela dor. Mas aí, quando a gente começa a limpar e fazer aquela faxina, vem uma paz. Vem um alívio, vem uma nova vida, vem um novo eu, um novo tu, que pode ser muito, muito especial. Então eu te recomendo olhar para esse teu lado, olhar para tua sensualidade, para tua sexualidade, para tua conexão contigo. Isso não tem nada a ver com estar ou não em um relacionamento, isso tem a ver com tua relação contigo mesma, com teu amor próprio, que é a base da nossa vida. Então, se esse episódio ressonou contigo, se foi importante pra ti, se tu quer uma parte 2, porque eu sinto que eu ainda tenho muito mais a falar sobre esse tema, mas eu sinto também que foi muito intenso, então eu acho que eu vou terminar esse episódio por aqui, pra gente respirar,
refletir e talvez numa próxima eu traga uma parte 2 se tu quiser, comenta muito, que aí a gente pode aprofundar ainda mais nesse tema. Eu quero cada vez mais trazer tema de sexualidade e sensualidade pra ti, porque eu sinto que, como é muito tabu, não tem muita gente falando sobre, e quando fala, eu acho que é de uma forma muito superficial e não tão profunda, e eu quero poder te ajudar de alguma forma nessa temática, mesmo sabendo que eu vou receber muitas críticas com isso, porque é um tema muito sensível, é um tema muito polêmico, muito tabu, e eu tô disposta a receber as críticas que forem, eu não tô muito preocupada, porque eu sei que a transformação que pode vir daqui, ela é muito maior e muito superior a qualquer crítica que eu possa receber, então eu vou focar sempre nessas transformações e em como eu posso te ajudar de alguma forma. Então comenta pra mim, por favor, porque é muito importante. Eu leio todos os comentários, eu interajo aqui no YouTube pra saber se te tocou de alguma forma, quão importante foi esse episódio pra ti, o que é que te fez refletir, o que é que tu quer mudar na tua vida agora com isso. E não esquece de dar like, escrever um review se tu tiver no Spotify ou no Apple Podcast pra cada vez mais pessoas receberem o BFFs da Lari. E muito obrigada por estar aqui comigo. Um beijo enorme.